Segundo o relatório, porque a intervenção está ocorrendo posterior December 11, 2014 Believe de início bem que vocês podem perguntar, por que o nosso mundo está sendo visitado? Porque existe uma intervenção. Existem várias respostas para estas perguntas fundamentais, algumas das quais são óbvias e outras não. Obviamente, vocês vivem em um mundo belo e com grande diversidade biológica. É um mundo que não foi destruído através de explorações, embora esteja em perigo de ser. É um mundo que contém recursos biológicos imensos, recursos que dão vida, recursos que são raros e difíceis de se encontrar em uma comunidade maior de mundos estéreis. Vocês, é claro, ainda não percebem o valor do seu próprio mundo. Vocês, nunca tendo morado fora dele, ainda não apreciam a maravilha de mundo no qual vocês vivem e por que ele é tão valioso para outros. Mas considere isto. Vocês vivem em um mundo com um ambiente de clima notavelmente temperado e com beleza e diversidade biológica tremendas. Vocês vivem em um mundo que tem enormes recursos hídricos. Vocês vivem em um mundo que tem grandes extensões de terra habitável para aquelas raças que podem respirar a sua atmosfera. Vocês têm um mundo agora que tem uma presença e infraestrutura humana que pode ser incorporada para dentro de tecnologias estrangeiras. Vocês pertencem a uma raça de pessoas que é inteligente, embora supersticiosa e ignorante da vida no universo, deste modo tornados maleáveis e suscetíveis à persuasão e induzimento. Vocês vivem praticamente em um paraíso. É assim que o seu mundo é percebido. Quando nós viemos ao seu mundo pela primeira vez e o observamos a partir de uma localidade próxima, nós ficamos maravilhados. É muito mais belo e rico do que havíamos imaginado. Embora nós nunca estivemos na superfície de seu planeta, nós podemos ver mesmo de nosso ponto de vantagem que glorioso lugar deve ser. Nós temos visto intervenções tais como a que está ocorrendo em seu mundo, acontecendo em mundos de valor e mérito muito menores. Então certamente o seu mundo é como um prêmio. A questão é se vocês vão defendê-lo, protegê-lo e mantê-lo. Se vocês não o fizerem, outros vão certamente tomá-lo de vocês. Vocês já não viram isto na história de seu próprio mundo, quando tribos e povos indígenas foram derrotados por poderes estrangeiros buscando vantagem. E como a grande riqueza que estes povos indígenas possuíam, mesmo desconhecida para eles, tornou a terra deles e o mundo deles tão valiosos para outros. Vocês não viram isto. Isso não foi demonstrado em seu mundo inúmeras vezes. Isso está sendo demonstrado até mesmo neste instante. Agora vocês são os povos indígenas. E forças poderosas e interventoras estão chegando ao seu mundo, buscando se estabelecer através de meios sutis, buscando se unir com a humanidade em espírito e em carne, buscando ganhar uma fundação aqui a partir da qual eles possam estabelecer a própria autoridade e preeminência deles. O seu mundo é muito atraente e se vocês pensarem sobre isso, certamente vocês podem ver que tal intervenção pode acontecer. Para os coletivos, que vivem principalmente em ambientes tecnológicos, tal mundo é grandioso, espetacular e útil. No entanto, eles não são movidos por uma apreciação artística de seu mundo. Eles são movidos pela necessidade dos recursos de seu mundo. Eles o veem como um prêmio, o melhor dentre muitos. Eles estão inspecionando o mundo até mesmo neste instante. O advento das armas nucleares em seu mundo desencadeou a intervenção a se mover para sua fase madura, porque eles percebem que caso vocês se tornem mais fortes e tiverem poder tecnológico maior, então a intervenção seria mais difícil de se alcançar. Eles querem que vocês acreditem que eles estão intervindo para salvar vocês da sua própria autodestruição, mas na verdade eles estão buscando intervir antes da situação se tornar difícil demais. Vocês se tornaram poderosos, mas não ainda poderosos o bastante. Eles veem o ambiente de seu mundo sendo destruído, e eles sentem que não podem esperar. Talvez estas sejam as razões óbvias pelas quais o seu mundo está passando por uma intervenção. Mas e quanto às razões que não são tão óbvias? Vamos falar destas agora.
Desconhecidos para todas as pessoas no mundo com exceção de poucos, existem depósitos importantes e secretos em seu mundo, porque o seu mundo tem sido usado para se esconder coisas de valor nas profundezas dele, até mesmo por sociedades benevolentes. Por milênios o seu mundo tem sido um porto seguro para o armazenamento de itens sagrados e poderosos. Existem alguns indivíduos na hierarquia dos coletivos que sabem disto. E é por isto que eles dão importância especial ao seu mundo. É por isto que eles buscam usar indivíduos em seu mundo que possuem habilidades psíquicas, a fim de ganhar acesso àqueles indivíduos que têm um conhecimento intrínseco destes tesouros importantes e escondidos. Afinal de contas, o seu mundo, com seus recursos biológicos vastos, é um lugar requintado para se esconder coisas pequenas, coisas que podem ser enterradas fundo embaixo da terra, em lugares que seriam muito difíceis de se descobrir. E como os povos nativos eram supersticiosos e popularam pouco a terra por tanto tempo, muitas coisas de valor têm sido armazenadas aqui. Se você viesse a descobrir estas coisas, bem, talvez elas iriam parecer ter pouco valor ou pouco uso para vocês, porque vocês não possuem a habilidade ou o conhecimento para usá-las. Mas caso elas sejam descobertas por vocês, isto tornaria vocês extremamente vulneráveis na comunidade maior, pois em um instante, vocês teriam algo que muitos outros gostariam. Vocês não teriam a habilidade ou os meios para proteger o que vocês acabaram de descobrir. Isso traria tremenda atenção para o seu mundo, uma atenção que vocês não iriam querer. É por isto que os sábios permanecem escondidos no universo. É por isto que os objetos de poder, mesmo a sabedoria em si, precisam ser protegidos e guardados. Certamente é a mesma coisa em seu mundo. Os mais sábios são os mais escondidos. Aqueles que têm maior conhecimento são os mais difíceis de se achar, exceto por aqueles que estão destinados a encontrá-los. Alguns desses depósitos têm sido destruídos através dos ciclos naturais da evolução da sua terra. Eles têm sido destruídos através de eventos naturais. Mas alguns existem ainda. E como a intervenção está em curso, aqueles que armazenaram estas coisas há muito tempo atrás não podem retornar, pela própria segurança deles. É por isto que é verdade que a humanidade tem sido visitada por um tempo muito longo. Mas nunca houve uma intervenção desta magnitude ou desta natureza antes. Isto pode ser confuso para algumas pessoas, porque elas pensam que a intervenção é senão outra expressão de uma visitação contínua e de uma presença alienígena contínua no mundo, mas na realidade não é verdade. Vocês ainda não possuem a habilidade para discernir amigos de inimigos, seus aliados de seus adversários, exceto através de demonstração, e mesmo aqui seria preciso um insight mais profundo para fazer esta determinação. Algumas pessoas irão pensar que nós somos os adversários da humanidade e que aqueles intervindo no mundo são os aliados da humanidade. Isto é tão falso obviamente, mas não é óbvio para vocês. Porque vocês estão sem sabedoria e conscientização nestes assuntos, e é por isto que nós viemos. O seu mundo contém, então, grandes tesouros em sua diversidade biológica, em seus recursos hídricos, em seu ambiente de clima temperado e em seus tesouros escondidos. No entanto, há outra razão pela qual o mundo é valioso. Isto não seria óbvio para vocês, porque vocês não poderiam reconhecer isto a partir do seu ponto de vantagem. E esta outra razão é que o mundo se situa em uma posição estratégica que é valiosa para outras raças. Para entender isto, vocês teriam que ter uma visão geral da competição entre os coletivos e os estabelecimentos econômicos e políticos na região na qual vocês vivem. Existem muitos participantes. Existem muitos conflitos, embora raramente guerras aconteçam. A competição é executada por meios mais sutis e engenhosos, porque a tecnologia pode ser compartilhada, copiada e comprada. É o poder no ambiente mental, o poder de persuasão e o poder de insight, que detém a maior vantagem aqui. A humanidade ainda não percebe isto, porque ela ainda é bruta no empenho de seus poderes.
Mas em alguma hora sua educação sobre a comunidade maior precisa começar. E certamente esta é a hora. A posição estratégica do seu mundo aumenta a importância dele. Existem vários coletivos competindo por preeminência em seu mundo. Eles estão competindo uns com os outros, embora eles não estejam em guerra. Estamos certos que vocês podem pensar em exemplos disto dentro de seu próprio mundo. Por exemplo, muitas nações em seu mundo poderiam competir pelas riquezas de um país mais pobre. Tal competição está ocorrendo agora, e é por isto que a intervenção contém muitas faces. É por isto que vocês verão muitos tipos diferentes de naves pairando sobre as suas terras. Vocês vão encontrar diferentes raças de seres, e será muito confuso, e vocês vão pensar, alguns são bons, e alguns são maus. Alguns estão aqui para ajudar, e alguns talvez não estejam aqui para ajudar, mas vocês só estão tentando adivinhar. E é somente as suas expectativas esperançosas que iriam encorajar vocês a achar que alguém na superfície de seu mundo está aqui para o seu bem. Os seus aliados não vão se intrometer. Os seus aliados não vão buscar manipular vocês ou lhes dar poder que vocês não podem ainda assumir ou lhes dar tecnologias que vocês não podem ainda usar construtivamente. Os seus aliados não buscam conquistar vocês ou fazer com que vocês sejam parte das associações deles. Antes de vocês poderem progredir na comunidade maior, primeiro vocês precisam sobreviver. E para sobreviver, vocês precisam se unir e proteger o seu mundo contra intervenções tais como a que está ocorrendo aqui agora. Se vocês puderem proteger a sua liberdade, então a intervenção será muito difícil de se alcançar, pelo menos por meios legais. E vocês terão que se tornar uma potência a ser considerada, ao invés de uma raça fraca que está administrando um belo planeta. Nós acreditamos na grande verdade e poder que existe no coração humano, ou nós não teríamos feito a longa jornada para chegar aqui, ou nos colocado em risco tão grande, gastando estes anos observando a intervenção e suas atividades. Os seus aliados acreditam na esperança da humanidade. No entanto, vocês verão que tal respeito é raro na comunidade maior. Porque assim como é verdade em muitos lugares, o seu valor e o seu mérito serão determinados pelo que vocês possuem, o que vocês podem negociar, o que vocês podem vender, o que vocês podem renunciar. Isso é a vida. Isso é a natureza. A tecnologia não muda isso. Vocês devem aprender isso. Se vocês acreditarem que a tecnologia é a sua salvação, vocês serão salvos por uma outra raça que é tecnologicamente superior a vocês. Por favor, ouçam as nossas palavras aqui. Nós falamos com grande experiência. Nós não podemos provar estas coisas para vocês até vocês puderem ver por si próprios. E quando vocês virem por si próprios, será tão óbvio. A intervenção é tão óbvia. Mas quem a pode ver? A partir de seu ponto de vantagem, é muito mais difícil de reconhecer. E até vocês terem uma educação e perspectiva sobre a comunidade maior, até vocês aprenderem sobre as realidades da comunidade maior, como vocês podem entender? O coração de vocês irá saber, mas quem pode escutar? As pessoas querem um resultado feliz. As pessoas querem evitar conflitos e desafios. As pessoas não querem mudar, necessariamente. Contudo, não é isso que a vida traz. A humanidade precisa se tornar muito mais forte do que é hoje. A liberdade humana precisa ser o grito de guerra. Então, quando vocês perguntam, por que nosso mundo? Vocês devem reconhecer estas coisas que nós mencionamos. O que for óbvio vocês poderão ver. O que não for óbvio vocês não poderão ver, mas vocês ainda podem entender. Vocês podem escolher, é claro, desconfiar de nossas palavras. Vocês podem acreditar que é impossível que nós possamos nos comunicar com vocês desta maneira. Vocês podem duvidar de todo o processo pelo qual nós comunicamos. Vocês podem rejeitar nossos conselhos. Nós entendemos.
Mas vocês precisam seguir a sabedoria que vive dentro de vocês para realmente saber. E se vocês realmente sabem, então vocês saberão que nós estamos sendo verdadeiros com vocês. É aí que a prova real vai acontecer. Se vocês buscam uma prova somente em demonstração, bem, vocês podem ser persuadidos de muitas coisas. Mas somente o conhecimento dentro de vocês pode ser persuadido pela verdade em si. Ele não pode ser enganado. Esta é a sua esperança maior e mais forte. Este é o grande poder no universo, e os seus visitantes não o usam. Esta é a chave. Aprenda o caminho do conhecimento e vocês terão a chave. Se vocês quiserem que coisas sejam mostradas para vocês, bem, vocês serão desencaminhados. Vocês serão persuadidos por outros poderes. Vocês seguirão o que vocês querem ao invés daquilo que vocês sabem verdadeiramente. O mundo será dado de presente. E a ocupação se tornará completa. Vocês estão vivendo em um momento crítico, talvez o maior momento na história de seu mundo. Vocês vieram em um grande momento. Isso é um acidente? É um erro? Ou estava destinado a ser assim? Você que pode estar certo em sua vida, buscando uma realidade maior e um significado maior, certamente você deve considerar isso. Vocês são os povos indígenas de um mundo que está sendo visitado com o propósito de conquista e dominação. Como vocês vão responder? A escolha é de vocês. Nós só podemos aconselhar. Ninguém na comunidade maior vai vir e resgatar vocês. Os sábios não fazem isto. Talvez vocês questionem isso e digam, por que não? Vocês precisam confiar em nós nessa questão porque caso nós viéssemos intervir de maneira militar, caso nós reuníssemos a força para fazer isso, os nossos mundos seriam postos em perigo. Nós estaríamos operando fora da nossa jurisdição, violando as regras de conduta daquela jurisdição. Você consegue enxergar isso? Mesmo assim, se é para a humanidade se tornar forte e independente no universo, ela precisa estabelecer a sua própria força e independência. Ela não pode ser resgatada. O que está confrontando vocês é a realidade de vida no universo. Não é um poder maligno. Não é uma força sinistra. É somente os fortes tirando vantagem dos fracos, caso possam. Isto é a natureza. Isto é a vida. Até vocês alcançarem um entendimento espiritual maior, um entendimento do conhecimento, então esta é a vida que é real. O conhecimento é tão raro no universo quanto dentro de seu próprio mundo. Muitas pessoas colocam toda a sua esperança em serem salvos por uma raça maior. Como elas vão saber diferenciar seus aliados de seus adversários? Elas estão senão prontas a serem colhidas para a intervenção. Elas irão buscar se unir com a intervenção, acreditando que ela salvará a humanidade de si mesma, acreditando naquilo que os seus próprios visitantes acreditam, porque eles estão convencidos que a humanidade é indisciplinada, desorganizada e indigna demais sequer para viver em tal lugar valioso. Vocês não podem ter uma visão fantástica e romântica da vida no universo, se vocês forem entendê-la e se preparar para ela adequadamente. Vocês precisam ter sabedoria e sobriedade. Vocês precisam estar sem auto-engano neste assunto. Vocês estão vivendo em um ambiente de tremenda persuasão, não somente persuasão entre as pessoas, mas persuasão de forças na comunidade maior que estão em seu meio. Como vocês vão superar e neutralizar esta influência em sua vida? Nós precisamos ser enfáticos e repetitivos naquilo que estamos enfatizando, porque nós queremos auxiliar vocês a superar estas influências que lhes manteriam em um estado de confusão e ambivalência a respeito das próprias forças que estão ameaçando seu bem-estar neste momento. Vocês nunca estiveram em uma situação como esta antes. Certamente vocês nunca enfrentaram uma intervenção desta magnitude. As pessoas negam a existência dela. Elas dão risada disso. Elas zombam disso. Elas não querem que seja verdade. Elas não querem que seja real. Mas isto não muda a realidade.
Desde o nosso primeiro conjunto de relatórios, nós entendemos que muitas pessoas perguntaram sobre nossos nomes e nossas identidades, de onde nós viemos e assim por diante, como se elas precisassem saber estas coisas a fim de confiar em nossas palavras. Mas nós não podemos transmiti-las, porque nós devemos permanecer ocultos, senão nós estaremos em grande perigo, e os seus aliados que nos enviaram para estarmos próximos de seu mundo estarão em grande perigo também. A confiança precisa vir de um entendimento mais profundo. Não é de informações que vocês precisam, tanto quanto de perspectiva. Se vocês não podem ver a situação claramente, do que adianta ter mais informações? Se vocês não podem saber a verdade em seu próprio coração, o que as informações vão dar para vocês? Vocês precisam de um pouco de informação. Vocês precisam de muita perspectiva. E vocês precisam de muita coragem. Porque o seu mundo está sendo visitado? Porque existe uma intervenção. Pense nestas coisas, e você verá claramente. É tão óbvio.